Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Jonas Sérvio começa mais uma edição do programa Vive em Cristo. Muito prazer que o Pastor Jonas começa essa edição te cumprimentando com a paz do Senhor, que o Senhor Jesus nessa hora esteja te abençoando grandemente, poderosamente, maravilhosamente pelo seu poder, ok? Que você seja abençoado, que você seja abençoada grandemente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui a pouquinho, uma breve ministração da Palavra de Deus. O nosso tempo é curto, por isso nós precisamos fazer bom uso do tempo que nós temos para trazer a Palavra do Senhor. Mas antes eu quero te convidar a estar conosco ali na Igreja Viva em Cristo, na rua Carlos Alberto Browne, número 29, é centro da cidade, é começando a subir para o bairro das Brownes, terminando a rua Monte Líbano, você localiza a Igreja Viva em Cristo. Será uma honra receber você ali, juntamente com a sua família, para juntos louvarmos, adorarmos e bendizermos o nome do Senhor, aprender pela palavra do Senhor, sermos ministrados pela palavra do Senhor, sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Você é meu convidado, você é minha convidada. Rua Carlos Alberto Browne, número 29, ok? Pastor Jonas, quais são os dias de culto da Igreja Viva em Cristo? Sexta-feira, às 19h30, é a sexta-feira da vitória. Nós temos visto Deus abençoar vidas e, sobretudo, temos visto Deus abençoar vidas e salvá-las, para o nome do Senhor ser exaltado e glorificado. Sexta-feira, às 19h30, a sexta-feira da vitória. Aos domingos, um pouquinho mais cedo, às 19h15, louvor, adoração, busca ao Espírito Santo do Senhor, a poderosa palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, conforme está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Além da palavra de Deus ser viva, ela também é eficaz nas nossas vidas. Amém? Sexta-feira às 19h30, domingo às 19h15. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A casa é sua, a casa é do Senhor, a casa é nossa, para buscarmos, bendizermos e adorar o seu santo e bendito nome. Amém? Deixa, para não passar em branco, deixa eu lembrar você que está afastado, que está afastada, volte, dá tempo ainda, conforme eu sempre digo, o Senhor ainda não voltou para arrebatar a sua igreja, portanto, você, eu também, lógico, todos nós, a chance para mim, para você, todos os dias na presença de Deus, mas você que está afastado, está afastada do caminho do Senhor, ainda tem chance de voltar a fazer tudo aquilo que um dia você já fez, quando você se congregava num local de culto. Amém? O salvo em Cristo Jesus, ele congrega num lugar para praticar a comunhão dos santos, ok? A Bíblia diz que os apóstolos, eles ensinavam, Jesus também no templo e nas casas. Você pode, você é crente em casa, é crente no templo, é crente onde você estuda, é crente onde você trabalha, enfim, em todos os lugares que você estiver. Então, o salvo em Jesus Cristo, ele congrega em um lugar. O fato de você congregar não significa que você tenha a salvação, mas o salvo verdadeiramente em Jesus Cristo, o praticante da palavra, ele se reúne em um lugar juntamente com aqueles que professam a mesma fé, o mesmo propósito diante de Deus. Ele se reúne para louvar, para bendizer, para adorar o nome do Senhor, participa da ceia do Senhor, louva e adora o Senhor em comunhão
uns com os outros. Então volte, dá tempo de você fazer tudo aquilo que você fazia antes. Você era músico, volte a tocar a bateria, o violão, o baixo, a guitarra, né, o instrumento de sopro, não sei, o teclado, não sei, mas dá tempo ainda. Você era pregador, não é mais, por quê? Volte. Você liderava o jovem, né, a sociedade de homens, de mulheres, enfim, não sei, volte, dá tempo. Você era um evangelista, parou? Não, não pare. Deus, ele não precisa de nenhum de nós, mas ele conta com cada um de nós para aquilo que ele colocou nas nossas mãos, para que possamos desempenhar na presença dele. Amém? Guarda essa palavra com carinho no teu coração. Volte. Ok? Pastor Jonas, mas eu não consigo voltar para lá mais, porque volte para outro lugar, mas não fique fora. Volte, eu não estou falando para você ir para a igreja Vive em Cristo, mas procure um local onde a palavra do Senhor é pregada, onde o nome do Senhor é exaltado, não dos homens, mas o do Senhor, né? Onde a palavra e o Senhor tem a primazia, não é isso? E volte a servir a Deus com felicidade, com alegria, não é? A Bíblia Deus para servir a Deus com alegria. Ao Senhor se serve com alegria. Amém? Então, tem um lugar que Deus preparou para você. Eu não sei, mas Deus sabe. E na hora que você chegar nesse local, você vai saber que é ali que Deus vai te colocar, se é que você não consegue voltar para onde você fez parte, um bom período da tua vida. Mas o bom seria se você voltasse para o local que você já participou lá, porque de repente ali é a tua casa, ali é onde Deus começou a boa obra na tua vida, e ali é onde Ele vai aperfeiçoar e terminar essa boa obra na tua vida. Amém? É essa palavra que eu quero deixar para você. Não fica de fora não é isso? Os dias são maus, as coisas às vezes elas se afunilam em dificuldade, e busca o Senhor, não fica fora não. O Senhor tem o melhor para você. Você é filho, você é filha, e o Pai sempre quis o melhor para os seus filhos. Amém? Eu vou trazer aqui uma ministração pequena, mas de Deus para as nossas vidas. E eu separei aqui na palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 12, versículo de número 24, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Né? Jesus estava aqui, no bom sentido da palavra, no embate com os saduceus. Né? Os saduceus era uma divisão que tinha dentro do judaísmo. Né? Haviam os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos, enfim, né? Haviam correntes, né, dentro do judaísmo, correntes de pensamento dentro do judaísmo. E uma dessas correntes era a corrente dos saduceus, e eles não acreditavam em determinadas coisas que o fariseu acreditava, e eles levaram uma questão para Jesus com relação à ressurreição. E Jesus, a resposta de Jesus, ela tem muito a ver com a nossa vida. Jesus falou assim: olha, o erro que vocês estão tendo é porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? Vocês estão errando por falta do conhecimento das Escrituras e do poder de Deus, que é aquele que através do seu Santo Espírito permitiu que as Escrituras elas chegassem até naquele tempo, então, o Velho Testamento, na vida do ser humano, né?
do praticante, não é? Da lei e dos profetas, que eram as escrituras do tempo de Jesus. Então, trazendo para a nossa vida, às vezes nós erramos por falta de conhecimento da palavra de Deus. Às vezes a pessoa ela vive no erro, e, né, por tradição, por escolha, e também por falta do conhecimento da palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela nos aponta a direção correta. Ela nos aponta porque eu, por mim mesmo, eu posso tomar um rumo errado, um rumo contrário daquele que o Senhor quer para a minha vida. Mas quando eu observo através da palavra do Senhor, eu vejo que Deus ele começa a me ensinar pela sua palavra o caminho a seguir, né? As direções a serem seguidas, as decisões a serem tomadas, né? Os processos, né, da minha vida que eu preciso pautar de acordo com a sua palavra, que venha a agradar ao Senhor, né, através da minha vida, das decisões, da minha maneira de viver, o nome do Senhor ele seja exaltado, o nome do Senhor ele seja glorificado. Então, quando eu erro, às vezes, por assim dizer, eu posso estar errando por falta de conhecimento da palavra. Assim como posso errar também deliberadamente, conhecendo a palavra, né? Eu estou pecando contra Deus. Eu estou usando aqui exemplo, não é que eu peco deliberadamente, mas é como força de expressão, não é isso? Por quê? Porque eu não conheço a palavra, eu conheço e não quero colocar em prática. E Deus, ele né? Você tem o seu modo de agir. Deus ele não é arbitrário em determinadas coisas na nossa vida. Nós erramos, nós desapontamos a Deus, né? O pai, o filho, às vezes ele desaponta o pai com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu proceder, e às vezes nós desapontamos o nosso Pai Celestial com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso modo de vida. Cada um tem o seu, né? E às vezes nós desapontamos a Deus, por quê? Porque não conhecemos a sua palavra. Não deixamos na nossa vida um espaço reservado para a palavra do Senhor. Porque quando nós colocamos a palavra do Senhor, o salmista diz que tinha guardado a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra o Senhor. Pecar, no sentido da Bíblia, é você errar a direção. Você errar a direção daquilo que você está indo. Às vezes nós erramos de direção por falta do conhecimento da palavra. Então, quando nós convidamos alguém para estarmos juntos, cultuando a Deus, sendo ministrado pela palavra, é para que nós aprendamos juntos a palavra do Senhor, para vivermos de acordo com a palavra do Senhor. Vivermos de acordo, não é, com aquilo que o Senhor deixou, porque Deus deixou a sua palavra. E vem aquela indagação. De vez em quando eu falo aqui no programa, Pastor Jonas, mas a Bíblia foi escrita por homens. Quem que Deus tinha que usar para escrever a Bíblia para falar com os homens? Tinha que ser homem, não é? Se eu quero enviar... Hoje não tem mais isso, né? Mas uma pessoa, para se comunicar com a outra, tinha que enviar uma carta. Quem que tinha que escrever a carta? Um papagaio? Não, tinha que ser uma pessoa. Então Deus ele fala do jeito que o homem entende. Então a Bíblia foi escrita para o homem. Tá, pelo homem. Tá, mas a Bíblia foi endereçada para quem? Para o homem. Então, para Deus falar com o homem, ele teve que usar homem para poder escrever, para os homens poderem entender. Não é isso? É simples. É simples. Mas a Bíblia foi escrita por homem. Claro, foi. Porque ela foi endereçada para homens. Não é? Muitos
né? Quando você pega o Novo Testamento, você vê as cartas do apóstolo Paulo. As cartas, que carta é para quem? Ou era para uma comunidade, uma igreja, ou era para uma pessoa. Então são cartas que foram canonizadas formando o Novo Testamento, só para a gente poder entender, ok? Mas era endereçada a pessoas e fazem parte do cânon sagrado das Escrituras Sagradas, né? São reconhecidos como palavra de Deus. E a Bíblia mesmo diz, o apóstolo Paulo falando que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus, ou seja, o escritor ele é humano, mas o autor ele é divino, ok? Então não entra nessa, né? Porque me falaram que a Bíblia é escrita por homem. Claro, porque ela foi endereçada para homem. Não é isso? Tinha que ser escrita por homem. Não podia ser escrita por outro ser. Não é verdade? Então, nós precisamos aprender a palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós vamos ver que Jesus ele curava os enfermos, Jesus ele ressuscitou os mortos, Jesus ele multiplicou pães e peixes, Jesus foi compassivo, Jesus foi duro quando tinha que ser duro, enfático, não é isso? Incisivo. Jesus foi manso quando deveria ser manso. Jesus ficou calado quando precisou ficar calado. Você vê isso quando ele era interrogado antes da sua crucificação. Jesus ele discursou ensinando o reino de Deus para que as pessoas pudessem ter acesso ao reino de Deus. Ele fez com que as pessoas entendessem a palavra do Senhor. Ele fez com que pessoas normais, simples, se tornassem grandes apóstolos, pessoas enviadas com a missão de dar continuidade àquilo que o Senhor havia começado. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a direção de Deus para a nossa vida. É aqui que eu estou querendo chegar. Você talvez precisa, e eu preciso todos os dias, de uma direção de Deus em determinadas situações ou em todas as situações da minha vida. E essa direção de Deus nós achamos, em primeiro lugar, pela palavra do Senhor. É ela que nos dá a direção, né? Ela nos dá ali o norte que devemos seguir. Ela nos dá a direção que devemos tomar em determinadas situações da nossa vida. Tem situações da nossa vida, né? A Bíblia diz que tem tempo para tudo. Tem tempo de coser, tem tempo de rasgar, tem tempo de falar, tem tempo de se calar, tem tempo de sorrir, tem tempo de chorar, enfim. Eu estou parafraseando aqui. Então, às vezes, na nossa caminhada, é tempo de nós andar mais depressa. Em determinado momento da nossa vida, é tempo da gente ficar mais com um passo cadenciado. Em outros momentos, nós tomamos uma outra decisão. Não é isso? O jovem, às vezes, ele chegou o momento de casar, chegou o momento de noivar, chegou o momento de ter filho, chegou o momento dele querer abrir uma empresa, chegou o momento dele querer ter filhos, chegou o momento, às vezes, que ele teve uma notícia que vai precisar enfrentar um tratamento médico, e por que não? Porque os médicos são instrumentos aí abençoados para abençoar vidas, não é isso? Através da medicina. Assim como você precisa de um advogado, assim como você precisa de um despachante, assim como você precisa de um contador, assim como você precisa de um psicólogo, assim como você precisa de um pastor, assim como você precisa, às vezes, de uma orientação do teu pároco, não é isso? Assim nós precisamos também dos médicos. Claro, nós precisamos. Quem não precisa? Né? Jesus falou que os sãos, eles não precisam do médico, mas o enfermo sim. Não é? Nós não podemos desconsiderar
os profissionais que Deus, por assim dizer, permite e permitiu, não é? Lucas, o evangelista Lucas era médico, a Bíblia diz isso, ok? Então nós não podemos desconsiderar essas coisas. Porque eu não vou mais no médico. Por que não vai? Tem que ir. Se você está precisando, você tem que ir. Mas Deus vai me curar. Deus pode te curar sim, mas você vai deixar de ir no médico? E se Deus quiser, através da medicina, trazer a cura para a sua vida? Não é isso? Eu não preciso de advogado, porque o meu advogado é o Senhor Jesus. Claro, ele é o advogado fiel que a Bíblia diz. Só que tem coisas na nossa vida que você vai precisar de um advogado humano. E Deus vai te abençoar através dessa pessoa que Ele levantou para ser bênção na tua vida. Então, através da palavra, nós temos conhecimento dessas coisas. Quando nós olhamos para a palavra, às vezes nós vemos que um monte de coisa, às vezes que acontece no meio chamado gospel, está longe da palavra de Deus, com toda a sinceridade. Me perdoe, não me leve a mal, mas está longe da verdade das Sagradas Escrituras. Cada um, não é isso? Deus me deu essa direção. A direção que Deus me deu, pastor Jonas, foi pregar a palavra dele. Essa foi a direção que Deus me deu. Se deu outra direção para outro, ok, não sou eu que vou, né? Se o dono da obra não falou nada, eu que não vou falar. Mas a direção que Deus me deu foi para pregar a palavra dele. Eu não vou fazer outra coisa além de pregar a palavra dele, além de ensinar que Jesus Cristo continua salvando, Jesus Cristo é o caminho, que nós oramos e o enfermo pode ser curado sim, que tem jeito, que a última palavra vem de Deus, que Deus não perdeu a sua eficácia, que Ele é o Todo-Poderoso, que Deus continua batizando com o seu Santo Espírito, que Deus continua levantando homens, mulheres, jovens para fazer a sua obra, que enquanto o Senhor não voltar, melhor dizendo, para arrebatar a sua igreja, nós precisamos estarmos firmes. Não é hora de parar, não é hora de arregaçar, de jogar a toalha, é hora de arregaçar as mangas, de continuar fazendo, não é? Conforme disse Neemias, né? Estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar, não posso descer, não é isso? Estou fazendo uma grande obra. Não, uma grande obra, né? A obra de Deus é grande, não importa o tamanho físico. Eu estou falando no sentido espiritual, né? A igreja Vive em Cristo é desse tamanho assim, pequenininha, é uma gotinha, é um grão de areia, mas eu estou fazendo uma grande obra. Não importa se estão rindo de mim, não importa, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em fazer aquilo que Jesus mandou fazer, que Deus me chamou para fazer. Se estão rindo, se estão caçoando, estão perdendo tempo. Eu estou fazendo a obra de Deus, e na minha concepção que Deus me levantou, eu estou fazendo uma grande obra. Agora, eu não estou inventando moda, eu estou pregando a palavra dele. Pode ser pequena, pode ser um grão de areia, pode tirar gargalhadas de algum, não tem problema, eu não me incomodo com isso, mas uma coisa eu falo com propriedade: eu não estou enganando ninguém, eu não estou prometendo algo que Deus não falou, eu estou pregando a palavra dele, porque meu compromisso é com a palavra do Senhor. Porque Jesus repreendeu os saduceus e disse assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, pastor Jonas já disse aqui um monte de vezes: eu não vou com a maioria e nem com a minoria, eu vou com Deus, com aquilo que Ele colocou na minha vida. Se eu estou fazendo o que Deus mandou. Pastor, mas eu estou fazendo assim porque Deus mandou assim. Se Deus mandou, eu vou falar o quê? O nosso ministério procede dessa maneira porque Deus deu essa visão. Se Deus deu a visão, eu vou falar o quê? Agora, para mim, a visão que Deus me deu foi essa aqui: pregar a palavra dele. Ok? Porque
É através da palavra que Deus continua movendo. A Bíblia diz lá em Romanos 10, de maneira que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Jesus falou, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ok? Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja, né? Mas vai pela palavra, ok? De repente, você não vai nem pelo que eu estou falando aqui, mas vai pela palavra. Porque tem uma coisa que eu digo, ali na igreja Vive em Cristo, pela palavra de Deus não tem como dar errado. Por aquilo que eu falo, por aquilo que o outro fala, nós somos seres humanos, né? Agora, pela palavra de Deus, não tem como dar errado. Ok? Repito, Jesus disse aos saduceus, vocês estão errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É que nós venhamos a cada dia aplicar o nosso coração na palavra de Deus, aplicar o nosso coração a visão que nunca vai falhar, que é a visão de pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe, que o Senhor esteja trazendo sobre a tua vida aquilo tudo que você precisa e merece, para o nome dele ser glorificado. Amém? Se você está afastado, volte. Se você está afastada, volte, no nome de Jesus. Amém? Rua Carlos Alberto Braune, número 29, é o endereço da Igreja Vive em Cristo. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Sexta-feira, às 19h30, a Sexta-feira da Vitória, domingo, às 19h15, louvor e adoração para nós buscarmos e recebermos do Senhor. Amém? Pai, graças te damos. Que o Senhor esteja abençoando cada telespectador que nessa hora está, Senhor, sintonizado na Nova TV, no canal 14. Que o Senhor venha abençoá-lo, o Senhor venha mover sobre as suas vidas. O Senhor venha derramar as tuas ricas bênçãos, Senhor, para o teu nome ser glorificado e exaltado. Eu te agradeço pela vida de cada um que ora nessa hora comigo, que crê que o Senhor continua curando, o Senhor continua abençoando, continua salvando, continua movendo, mas o Senhor tem a tua palavra para nos guiar, porque ela mesmo diz, ó Pai, no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Por isso, Pai, que a tua palavra seja algo de verdadeiro sobre a vida daqueles que creem, Senhor. Eu te peço, te agradeço, abençoa o Brasil, Senhor. Abençoa esta nação de norte a sul, de leste a oeste. Abençoa, meu Deus, o estado do Rio de Janeiro. Abençoa a cidade de Nova Friburgo. Abençoa as autoridades constituídas, ó Pai. Abençoa o teu povo, a tua igreja, enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso muito obrigado em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pastor Jonas vai ficando por aqui. Até uma outra oportunidade. Se o Senhor assim nos permitir, fique na paz e que Deus te abençoe.